Fala traders, tudo bem? Como vocês estão? Bom, uma figura um pouco mais diferente aqui no canal do Se Liga Trader hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Serra, tenho 21 anos, sou analista gráfico aí há 2 anos. Eu e o Lucas, a gente iniciou todo esse projeto do mercado juntos, a gente sempre começou estudando junto, a gente sempre operou junto, então a gente tem uma visão técnica, uma visão gráfica muito semelhante. E agora eu vou estar aparecendo um pouquinho mais aqui para vocês, passando tudo que eu posso do meu conhecimento, tudo que eu aprendi nesses anos de mercado aí para vocês, para agregar cada vez mais ao operacional de vocês, as operações de vocês e trazer tudo que eu posso para melhorar a banquinha de vocês, né? Com certeza. Já começando no conteúdo, hoje eu vou passar para vocês um indicador que a gente utiliza todos os dias em todas as nossas operações. Esse indicador chama bandas de Bollinger. Então esse é um indicador que a gente utiliza para confluenciar nas nossas análises, confluenciar nas nossas entradas, tudo aí para a gente aumentar ainda mais a nossa assertividade e a assertividade de vocês, né? O que são as bandas de Bollinger? As bandas de Bollinger, ela vai dar para a gente um canal no gráfico. Ela vai dar para a gente uma zona em que o preço vai trabalhar dentro dessa zona, certo? Isso para a gente conseguir analisar um pouco melhor como está sendo a tendência atual do preço, como está sendo a volatilidade principalmente do preço, como está rolando a volatilidade nesse ativo no momento que a gente está fazendo a nossa análise, belezinha? E esse indicador ele vai contrair e expandir calculado baseado no desvio padrão, utilizando a volatilidade que está rolando no momento no nosso ativo. E com maior a volatilidade no ativo, a gente vai perceber que esse indicador vai afastar ainda mais as bandas e ele vai funcionar para a gente como um suporte de resistência dinâmico. Como eu disse para vocês, ele vai dar para a gente um canal no gráfico, certo? Bom, sem mais delongas, vamos para o gráfico que eu consigo mostrar para vocês um pouco melhor tudo isso que eu estou falando, vocês vão visualizar muito melhor tudo isso, certo? Bom, agora em frente ao gráfico, eu vou mostrar para vocês como a gente vai colocar esse indicador antes de tudo, belezinha? Então, aqui na Equi Option, vocês podem utilizar outras corretoras, o meio para a gente colocar é bem similar em todas, e o indicador ele vai trabalhar do mesmo jeito em todas as corretoras, independente de qual vocês querem utilizar, beleza? E para colocar esse indicador banda de Bollinger na Equi Option, a gente vai aqui em indicadores, popular, já vai aparecer aqui bandas de Bollinger. Ou a gente pode pesquisar também ali na barrinha, beleza? Esse indicador ele é baseado em dois fatores, o período e o desvio. O período nada mais é do que a quantidade de velas que o indicador vai utilizar para calcular a nossa linha, certo? Quanto maior foi o período, mais suave vai ser a nossa linha, menos ruído, menos impacto vai ter nessa linha, certo? E com menor, mais impacto, mais ruídos. Ela vai se mover de maneira muito mais brusca. A gente já vai ver isso no gráfico, certo? E o desvio, ele é a distância que a banda vai estar, o desvio que a banda vai ficar do nosso preço. Com maior for o desvio, mais longe a banda vai ficar. Com menor for o desvio, mais perto a banda vai ficar, certo? Qual configuração a gente vai usar para a banda de Bollinger no nosso dia a dia? A gente usa o período 20 e o desvio 2.5. Por que 20 e 2.5? Bom, a maioria dos traders costumam utilizar 20, desvio 2 ou 2.5. Para a gente sempre usa 20 e 2.5. Por quê? Porque encaixa muito mais no nosso operacional, foi bem uma análise, tentativa e erro, a gente chegou nesse ponto perfeito aí, que é o período 20 e desvio 2.5. Cores e exibição também, para a gente dar uma alterada do jeito que a gente vai visualizar. Linha superior a gente deixa vermelha, linha central a gente vai deixar um pouco mais clarinha. A nossa linha central das bandas de Bollinger nada mais é do que uma média móvel, que também vai ser calculada com o período que a gente colocou lá. E a linha inferior a gente vai deixar verde. Isso lembrando que as bandas de Bollinger funcionam como um suporte de resistência dinâmicos e as cores vermelho e verde vai ajudar a gente a lembrar. Tocou no suporte, compra, logo verde, belezinha? Então a gente vem aqui, configurou tudo certinho, aplicamos. Ok. Olha como ficou as nossas bandas na nossa tela.
Agora eu vou mostrar para vocês qual a diferença do desvio, se a gente aumentar um pouco mais ou diminuir um pouco mais o desvio, o período dessa banda. Vamos lá. Então, vou aumentar aqui o período para 50 e o desvio eu vou deixar 2.5 só para a gente medir a diferença do período. Olha como eu falei para vocês, que tem muito menos ruído, vai suavizar muito mais a banda caso a gente aumente o período, certo? Agora eu vou mostrar para vocês com o desvio um pouco maior. Vou colocar um desvio 4. Percebam que aumentou a distância da banda do preço, nisso o preço tende a trabalhar mais dentro das zonas. É muito mais difícil agora para o preço tocar nessa zona e até mesmo romper, certo? O preço trabalha muito mais dentro da zona, aumentando o desvio. Como eu disse, o desvio ele vai dar a distância do preço à zona. Diminuir o desvio só para vocês analisarem, ó. Então, a gente diminuiu o desvio, as bandas vão ficar muito mais próximas a esse preço e vai ser muito mais fácil do preço romper essa banda, certo? Então, eu vou voltar lá agora para o 20 e 2.5, que é o que interessa para a gente, que é o que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, certo? O preço ele vai trabalhando dentro dessas bandas, funcionando realmente como um suporte de resistência. Repare aqui, ó, que o preço ele tocou e retraiu, tocou e retraiu, tocou e retraiu, tocou e retraiu. Porém, não é só assim que funciona, né? O preço muitas vezes ele vai tocar e vai romper a nossa banda, certinho? Vou colocar aqui para vocês. Ó, percebam que quando o gráfico ele inicia uma tendência, o que vai acontecer? Tá iniciando uma tendência, o preço ele tende a romper a nossa banda, ele vai forçando a nossa banda, certo? E a gente repara também que quando o preço ele inicia essa tendência, o que acontece com as nossas bandas? Elas vão abrindo também, ó. Aqui, ó, onde o preço está mais lateralizado, as bandas estão mais retas, ó, elas trabalham mais retas. Quando o preço ele inicia uma tendência, o que acontece com a banda? A banda ela vai abrir, certo? Ó, reparem aqui o que aconteceu com a banda, ó. Ela abriu para seguir o movimento do preço. Aqui é a mesma coisa, olha. O preço ele iniciou uma tendência de alta. Olha o que aconteceu com a banda. Ela abriu totalmente do que ela estava. Vou procurar um outro exemplo. Olha aqui, ó, que interessante. A banda ela estava praticamente reta, olha, praticamente reta. E quando o preço iniciou uma tendência de alta muito forte, o que aconteceu com a banda de Bollinger? A banda de Bollinger ela abriu acompanhando esse movimento do preço. Essa aí já é duas análises que a gente toma na banda. Quando a banda elas estão retas, quanto mais reta a banda, mostra para a gente que o preço está lateralizado nesse canal. A banda começou a abrir, começou a esticar para alguns dois lados, normalmente ela vai abrir para os dois lados e depois vai continuar a tendência. A banda esticou aqui, primeira coisa que vem na nossa cabeça, o preço está iniciando uma nova tendência, certo? Então, bandas retas indica para a gente que o preço está lateral. As bandas abrindo, iniciando algum movimento de abertura, mostra para a gente que o preço está iniciando uma tendência, certo? Então, quando a gente for utilizar o nosso suporte de resistência, é muito mais interessante para a gente pegar com as bandas retas. Por quê? Porque as bandas muito abertas mostrou para a gente que o preço está iniciando uma tendência e já é muito mais fácil do preço romper alguma das nossas zonas de suporte e resistência, certinho? Exemplo aqui. Aqui a gente encontra uma zona de suporte, olha só. O preço tocou 1, 2, 3, 4 vezes e a banda estava praticamente reta. Ó, a banda não estava abertona, certo? E olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui, quando foi tocar no nosso quinto toque do nosso suporte, repara no movimento das bandas, ó. Abriu em cima e abriu embaixo. Olha só o quanto elas fizeram esse movimento de curva. Aumentou muito mais a angulatura da onda. E o que a gente repara nisso? Que o preço ele inicia essa tendência e o que acontece? Rompe a nossa zona.
Então, como a gente vai utilizar a banda de Bollinger no nosso dia a dia? A gente vai utilizar como confluência para as nossas zonas de suporte e resistência, certo? Então, a gente está com uma zona de suporte ou resistência traçado, a gente viu que a banda de Bollinger abriu, a gente já fica um pouco mais esperto. A gente já vê que tem mais chance dessa zona romper. Então, o que a banda de Bollinger ela traz para a gente? A banda de Bollinger ela vai trazer para a gente uma visão gráfica mais diferente. A gente vai ver aonde o preço ele vai tender a trabalhar e aonde o preço vai tender a dar uma esticada, a iniciar uma tendência. Exatamente isso que a banda de Bollinger vai mostrar para a gente. A banda de Bollinger, ela, na maioria das vezes, a gente não vai usar ela como gatilho. A gente não vai esperar o preço tocar na zona e fazer uma entrada. Exemplo aqui, a gente não esperaria o preço tocar nessa parte de cima da zona e realizar uma venda. Não é essa a intenção. Tem também operacional nisso, baseados nisso, que usam exatamente isso, tocou na zona, a gente faz a nossa operação, só que não é isso que a gente quer passar para vocês agora. A gente quer passar para vocês a banda de Bollinger utilizada como confluência. E a banda de Bollinger, ela não vai te aumentar a sua assertividade em 100%, não vai te dar uma assertividade milagrosa, não. Ela só vai te dar uma visão gráfica diferente, outro jeito de você analisar o gráfico e confluir e ver ainda mais a força da sua zona já traçada. Bom, a partir do momento que a gente começou a acrescentar as bandas de Bollinger nas nossas operações, mudou muito a nossa maneira de visualizar o gráfico e assim aumentou muito a assertividade da gente. Porque dá muito mais confiança para as nossas zonas. A gente vê muito mais claro qual uma zona de suporte e resistência que vai respeitar. A gente vê muito claro a volatilidade que o preço está apresentando no momento. Caso o preço esteja com baixa volatilidade, as bandas vão permanecer retas. Alta volatilidade, as bandas vão abrir instantaneamente. Então já mostra para a gente aí o início de uma tendência. As bandas de Bollinger, a gente também passa para todos os nossos alunos, todos os nossos mentorados e acrescenta muito a visão gráfica que eles têm, as análises que eles têm em frente ao gráfico. E agora eu vou passar para vocês como vocês vão utilizar a banda de Bollinger hoje no operacional ou na análise de vocês. Bom, a gente vai manter o período 20 e o desvio 2.5, como a gente configurou antes. E para as nossas análises, a principal coisa que a gente vai enxergar, se a banda está reta, se a banda está trabalhando de maneira mais reta, ou se a banda está abrindo, certo? Então, para as análises de vocês, utilizando a banda de Bollinger, esse é o principal fator que vocês têm que analisar. A banda ela começou a abrir, a gente já enxerga o quê? O início de uma nova tendência, certo? Ou continuação da tendência. E a gente já enxerga que possivelmente vai romper ali um possível suporte, uma possível resistência. Então a gente já vai começar a filtrar as nossas entradas de suporte e resistência baseados na banda de Bollinger. Treinem aí na casa de vocês, analisem com diferentes períodos, diferentes desvios, caso vocês se interessem nas bandas de Bollinger. Dê muita atenção a esse indicador, que ele é um dos principais indicadores utilizados aí no Day Trade, principalmente em opções binárias, porque ele ajuda muito a gente e vai incrementar muito as nossas análises e trazer uma assertividade muito mais interessante para a gente. Bom, a respeito de bandas de Bollinger, por enquanto é só. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês aí a enxergar o gráfico de uma maneira diferente, a utilizar a banda de Bollinger de uma maneira diferente. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!